Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. O Centro de Ensino Atual, o CEA, Unidade Escolar Particular, realizou na semana passada a segunda edição da Feira de Conhecimento Educacional aqui em Serra Negra do Norte. O evento fez parte dos 30 anos de criação da entidade, criado no ano de 1995, com a identificação Mundo Infantil. Em função do avanço tecnológico pedagógico, a escola passou por um processo de transformação, recebendo nova identidade, desta vez Centro de Ensino Atual. As educadoras Maria do Socorro e Luziane Fernandes Moreira, idealizadora do projeto de criação da unidade escolar, relataram a importância em alusão aos 30 anos, revivendo assim a memória e a história da escola na educação do município de Serra Negra do Norte. Donaldo, a importância para mim, acredito que para Socorro, minha sócia, é a certeza do dever cumprido, ou por que não dizer a missão. Deus nos deu essa missão de sonhar com uma educação de qualidade. Vimos essa oportunidade em Serra Negra há 30 anos atrás, e como fomos colegas de infância, por que não dizer, talvez só não temos o DNA, mas temos esse sentimento de irmandade, nós ousamos desafiar nesse sonho. E para mim e para ela, com certeza também, é motivo de muita alegria estarmos aqui hoje na segunda edição da Feira do Conhecimento, onde uma das exposições é exatamente falar sobre a fundação da escola, que na época, em 1995, era a Escola Mundo Infantil, hoje, atualmente, CEA. Socorro, qual a importância do CEA para o município de Serra Negra do Norte na educação? Eu acredito que o CEA já tem assim, formado grandes profissionais e, antes de mais nada, também seres humanos. Porque era uma preocupação da gente, não só o conhecimento, mas também contribuir, com esses pequenos alunos, depois adolescentes, para que eles fossem pessoas de bem. Que eu lembro muito bem, assim, quando a gente vê situações de jovens marginalizados, eu digo, tanto que a gente dizia, era nas reuniões e tudo mais, que o maior cuidado que a gente tinha era que esses jovens não tivessem acesso a esse tipo de situação. E a preocupação da gente era justamente isso, formar pessoas de bem, independente do que eles escolhessem na vida, mas que fossem coisas do bem. Socorro, nessas 3 décadas, a escola vem preparando os alunos para o Enem? Eu acredito que sim, porque apesar de eu passei essa, aqui só é até o 9º, e apesar de eu ter passado a segunda pergunta para a Luziene, porque eu considerei assim, que Luziene, faz 15 anos que eu não tenho mais filho no CEA, porque minhas meninas saíram daqui em 2010, a gente fundou e formou, nossas crianças. Então, assim, eu creio que dentro do projeto da escola, prepara sim para o Enem, porque essa era uma preocupação da gente, na época não tinha Enem, era vestibular, e eu acredito, para o IF também, eu acredito que essas meninas, elas que ficaram, essas diretoras, professoras que ficaram, elas não se perderam, nessa evolução da educação. Então, quando eu vejo a relação, aqueles banners na rua, com o nome das crianças daqui, dos adolescentes daqui, eu fico feliz, porque eu digo que eles estão no caminho certo. Se chegaram até aqui no IF, quando eles passam, são aprovados no IF, com certeza o Enem vai ser um sucesso. Sonho realizado, Luziane, esses 30 anos de educação aqui no município? Sonho realizado, minha missão cumprida, e nós sabemos que o futuro ele é muito escuro, traz muitas faces e interfaces,
E, assim, nunca me passou pela cabeça de estar aqui hoje, né, dando esse testemunho, esse depoimento, com tanta coisa positiva, né? Ver seus filhos, Eloá foi fundadora da escola, das primeiras turmas, ver os profissionais hoje voltando, né? Filhos daqui, cresceram aqui dentro, chegaram com 3, 4 anos, e hoje são profissionais que atuam tanto dentro do nosso município como fora dele, profissionais que realmente nos faz sentir parte daquele processo. Para mim, é me sentir completa, é me sentir eternamente educadora. E nós dizíamos agora há pouco em uma outra entrevista, né, para uma outra mídia, rede de mídias sociais, que os valores daqui e os valores aqui plantados, eles se eternizaram, né? E nós somos prova viva disso por nossos filhos. Hoje, Socorro tem 2 filhas, uma é médica, outra é engenheira civil, né? Os meus 2 maiores, um terminou serviço social, outro está fazendo engenharia elétrica em Campina Grande, e como ela bem falou, eu acompanho bem de perto a escola, né, porque ainda tem um filho aqui com 15 anos, que está concluindo agora o 9º ano, está aguardando sexta-feira o resultado do IF, que com certeza será positivo, como tantos outros, fruto dessa preocupação, não só do cognitivo, mas também da formação de seres pertencentes a um planeta que necessita urgentemente de mudanças, do valor afetivo, da empatia, do se colocar no lugar do outro. Então, para mim, Deus me fez completa quando me escolheu para ser educadora e me trouxe esse sonho de estar em Serra Negra, sendo filha adotada por vocês, que são daqui, né? Ver que nós chegamos, plantamos a semente, frutificou, e muitos frutos já foram dados, e que com certeza virão outros, já os nossos netos passarão por aqui e deixarão a sua história marcada de forma bastante positiva. Eu queria agradecer a vocês, se você tiver alguma coisa a acrescentar com relação a esse momento tão especial aqui no Centro de Ensino Atual. Eu quero, assim, agradecer primeiramente a Deus, né, por ter nos dado essa oportunidade de termos implantado, né, uma semente, plantado e implantado, né, essa semente do conhecimento aqui em Serra Negra. Foram 10 anos, 12 anos, eu não lembro bem, nós temos as nossas dificuldades, mas quando a gente vê isso aqui ainda, né, que está continuando já com 30 anos, é porque deu certo, né? Mesmo que a gente não esteja mais aqui, porque nós fomos buscar outras coisas. Mas eu sou grata a Deus por isso, eu sou grata a Deus pela minha profissão, né? Porque a gente vê, como o Luciano mesmo vê os frutos, né? Mesmo que as pessoas que não, os que passaram por aqui, que não seguiram carreira na profissão, né? Mas que a gente vê que são pessoas, né, de bem. Então, eu sou grata a Deus por tudo e por ter me dado. Ensinou muito, nos ensinou muito, muito. Tudo que Socorro é hoje, o CEA foi o mundo infantil, né, que depois CEA foi a melhor e maior escola. A atual diretoria da escola tem como gestora Carla Fortunato e Vanusa Soares, com um total de 200 crianças e adolescentes matriculados aqui no Centro de Ensino Atual. A Secretaria de Educação e Cultura disponibilizou transportes gratuitos para os estudantes que foram participar das provas do Enem, Exame Nacional de Ensino Médio, que aconteceu ontem na cidade de Caicó. O embarque e desembarque ocorreu na Praça Pública Senador Dinarto Medeiros Marins, destinado aos estudantes da rede municipal, estadual e particular. Véspera das provas, a paróquia de Nossa Senhora do Ó realizou a bênção das canetas dos estudantes. No momento em que o pároco desta cidade, Padre José Mário de Medeiros, ele celebrava missa em peregrinação em preparação à festa de Nossa Senhora do Rosário para o ano de 2025. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazaro Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos
com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos dar uma olhada mais de perto numa história bem bacana. Uma instituição que está completando, olha só, 30 anos de estrada lá em Serra Negra do Norte, no Rio Grande do Norte. Isso aí. Estamos falando do Centro de Ensino Atual, o famoso CEA. Exato, que nem sempre foi CEA, né? Começou em 1995 como Mundo Infantil e para marcar esses 30 anos, eles acabaram de fazer a segunda feira de conhecimento educacional. Pois é. E para a gente entender melhor essa trajetória, a gente tem aqui uns materiais bem legais. Temos trechos de uma entrevista com as fundadoras, a Maria do Socorro e a Luziane Fernandes Moreira. Certo. E também uma nota informativa que meio que resume os eventos e, o que é super importante, a filosofia por trás da escola. Como essa escola surgiu, qual é a filosofia deles, o impacto que ela causou nesses 30 anos e como ela se relaciona com a comunidade local. Uhum. E tem uma coisa que já salta aos olhos logo de cara, que parece ser o coração do CIE. Essa missão dupla que as fundadoras mencionam. Buscar excelência acadêmica, claro, mas com um olho muito atento em formar pessoas de bem. É uma combinação interessante, né? Essa dualidade parece central para a identidade da escola. Totalmente. Então, vamos começar pelo começo mesmo. Como essa história toda nasceu lá em 95? Vamos lá. Tudo começa com a Escola Mundo Infantil. Mundo Infantil, isso. E as idealizadoras, Maria do Socorro e Luziane Fernandes, não eram só educadoras, elas eram amigas de infância. Descrevem a relação como um sentimento de irmandade, olha que forte. Nossa, que legal. Amigas de infância montando uma escola. Exato. E foi essa mistura de amizade com paixão pela educação que deu a elas a coragem, a ousadia, como elas dizem, de sonhar com uma educação diferente, de qualidade para a Serra Negra. Imagino que em 95, numa cidade do interior, isso devia ser mesmo uma ousadia, né? Abrir uma escola particular. Com certeza. Mesmo começando pequena, né? Exigia muita coragem, uma fé enorme no projeto. Não era só um negócio, era tipo um ato de acreditar na educação e na própria cidade. Faz sentido. E essa aposta deu certo, né? A escola cresceu. Cresceu e se adaptou, tanto que mudou de nome para Centro de Ensino Atual, o CEA. E não foi só uma troca de placa, parece que refletiu uma evolução mesmo, né? Incorporando novidades pedagógicas, tecnologia, para se manter relevante. E é bem significativo que na comemoração de 30 anos, eles fizeram questão de montar uma exposição sobre essa história toda. Mostra que eles valorizam de onde vieram. Sem dúvida. E a história continua sendo escrita, né? Hoje o CEA, lá em Serra Negra, ainda está sob a gestão da Carla Fortunato e da Vanusa Soares. Ah, então as fundadoras não estão mais na gestão direta. Pelo que as fontes indicam, não na gestão do dia a dia, mas o legado delas é a base de tudo. E a escola hoje atende uns 200 alunos, desde os pequenininhos até o 9º ano. Virou uma referência lá. Falando em referência e legado, vamos mergulhar um pouco mais nessa filosofia do CEA. Essa ideia da missão dupla me deixou curiosa. Como isso funciona na prática, na visão delas? Olha, o que mais chama a atenção nas falas das fundadoras é a profundidade com que elas encaram isso. A Luziane chega a dizer que era tipo uma missão dada por Deus. Uau, forte isso. Muito. Não era só um emprego, era um propósito de vida mesmo. Um sonho de oferecer educação de qualidade que virou realidade. E essa missão se apoia naqueles 2 pilares que você falou. O acadêmico e o humano, né? Exatamente. De um lado, o acadêmico. A preocupação sempre foi preparar os alunos para os desafios lá fora. Antigamente, o foco era o vestibular. Aham. Hoje, a realidade é outra. É o Enem e o processo seletivo do IFRN, o Instituto Federal, que, aliás, é visto como um passo super importante para o ensino técnico e também uma ponte para a universidade. A escola se orgulha dessa preparação. Ok, preparação acadêmica é fundamental, claro. Mas e o outro lado? Essa formação humana? Então, esse talvez seja o grande diferencial, pelo menos na visão apaixonada delas. A expressão formar pessoas de bem aparece muito, com muita ênfase. Tem uma fala da Maria do Socorro que resume bem isso. Ela diz algo como: formar pessoas de bem,
independente do que eles escolhessem na vida, mas que fosse coisas do bem. Que fosse coisas do bem. É uma forma simples e direta de colocar, né? Mas como será que eles tentavam fazer isso acontecer na prática, além do discurso? Elas dão algumas pistas. Mencionam, por exemplo, uma preocupação em combater influências negativas de fora, o que elas chamam de marginalização. Tipo criar um ambiente protegido? Parece que sim. Um esforço para ter um ambiente escolar seguro, positivo e, mais concretamente, a Luziane Fernandes fala em promover o valor afetivo, da empatia, do se colocar no lugar do outro. Ah, então o foco é em habilidades socioemocionais. Empatia, afeto. Exato. Não só evitar o ruim, mas construir ativamente o bom. O cuidado, a empatia, a solidariedade, valores que, vamos combinar, a gente está precisando muito hoje em dia, né? Com certeza. E a Luziane ainda conecta isso a um cenário maior. Ela fala da necessidade de formar gente para um planeta que necessita urgentemente de mudanças. Que visão ampla. Não é só o sucesso do aluno, é pensar no coletivo, no planeta. Pois é, uma visão bem holística, né? Que busca o desenvolvimento completo, intelectual, emocional, social, ético. Muitas escolas falam disso, mas a intensidade com que elas parecem ter vivido essa missão no CA é bem marcante. É impressionante como essa filosofia, que soa até meio idealista, se manteve por 30 anos. Mas e aí? Qual o balanço que as fundadoras fazem hoje? Olhando para trás, o que elas sentem? Olha, o sentimento que a gente percebe nas entrevistas é de uma satisfação muito grande, sabe, de realização. As duas usam palavras como certeza do dever cumprido, missão cumprida. Que bom ouvir isso. A Luziane diz que se sente completa, que se vê como eternamente educadora. Ela fala com uma alegria genuína dos resultados, dizendo que superaram até o que elas esperavam no início. E a Maria do Socorro? A visão dela é parecida? Complementa, sim. Para Maria do Socorro, o fato da escola continuar firme e relevante depois de 30 anos, mesmo sem elas na gestão direta, é a prova de que deu certo. É a prova do legado, né? Exatamente. E ela diz mais, que a experiência toda de criar e tocar o mundo infantil, e depois o CA, foi para ela mesmo a melhor e maior escola para a formação profissional dela. Isso mostra o quanto a jornada foi transformadora para todo mundo envolvido, não só para os alunos. É muito tocante ouvir isso. Mas esses sentimentos fortes, eles se baseiam em quê concretamente? Quais resultados elas apontam para justificar essa sensação boa de dever cumprido? Elas mencionam coisas bem palpáveis. Falam com orgulho dos grandes profissionais que passaram pela escola e hoje atuam lá em Serra Negra ou em outros lugares. Ah, então elas acompanham os ex-alunos? Parece que sim, e destacam muito o que chamam de ciclo virtuoso. Aqueles alunos que entraram bem pequenos, com 3, 4 anos, e hoje voltam para cidades já formados como profissionais. Que demais! Isso deve ser muito gratificante. Com certeza. Elas dizem que se sentem parte daquele processo quando veem isso acontecer. É a prova viva do impacto. Esse ciclo virtuoso é fantástico mesmo. Não é só o sucesso de quem vai embora, mas o retorno, né? Fortalecendo a própria comunidade. E como isso se liga à filosofia inicial, de formar não só bons alunos, mas pessoas de bem. Para elas, a ligação é total. O sucesso acadêmico é importante, óbvio. A Maria do Socorro até comenta da satisfação de ver os banners na rua com os nomes dos aprovados no IFRN. Ela vê isso como um degrau importante para o Enem, para a vida. Fim, os resultados acadêmicos são visíveis. Mas o orgulho parece ir além das notas. Elas citam os próprios filhos como exemplos do impacto da escola. Falam de filha médica, engenheira civil, assistente social, filho estudando engenharia elétrica, outro terminando o 9º ano e esperando o resultado do IFRN. Usar os próprios filhos como exemplo é um testemunho forte mesmo. Mostra que elas confiavam no trabalho ali, dentro de casa. Exatamente. E a Luziane conecta isso de volta à filosofia central. Ela diz que o sucesso dos alunos vem dessa preocupação que ia além do cognitivo. Ela também sobre formação de seres preparados para um mundo que precisa de empatia, de mudança. Entendi. Então, para elas, o sucesso profissional combinado com o caráter que elas percebem nesses ex-alunos é a validação daquela aposta inicial. Parece ser isso. É difícil medir pessoa de bem objetivamente, né? Mas para elas, essa é a prova. E tem também um sentimento forte de gratidão.
A Maria do Socorro agradece a Deus pela oportunidade e diz que a escola ensinou muito a elas também. Ensinou muito, nos ensinou muito. Uma jornada e tanto de dedicação. Mas você sabe, uma escola não vive numa bolha, né? As fontes falam algo sobre o apoio da comunidade em Serra Negra do Norte. Como a cidade entra nessa história? Esse ponto é bem interessante e ajuda a entender o cenário todo. O sucesso do CEA, e talvez da educação em Serra Negra de modo geral, parece contar com um certo apoio da comunidade, sim. As fontes destacam pelo menos 2 iniciativas que mostram isso bem claramente. Ah, é? Quais? Conta pra gente. A primeira é super prática. Veio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Eles organizaram um transporte de graça para todos os estudantes da cidade. Não importava se era da rede municipal, estadual ou particular, como o CEA. Sério? Pra todos? Sim, para levar o pessoal para a cidade vizinha Caicó para fazer as provas do Enem. Organizaram até o ponto de embarque e desembarque na praça principal. Nossa, que iniciativa bacana. Isso tira uma barreira enorme para muitos jovens, né? Transporte, custo. Mostra que a cidade se importa com o sucesso de todos os estudantes. Exatamente. É um apoio logístico bem concreto. E a segunda iniciativa é mais simbólica, mas muito significativa também. Na véspera do Enem, a paróquia de Nossa Senhora do Rosário fez um evento especial, a Bênção das Canetas. Bênção das canetas. Que diferente. Pois é, o padre José Mário de Medeiros fez essa bênção durante uma missa. Que gesto bonito. Traz um apoio emocional, espiritual, né? Valida o esforço dos alunos ali na frente da comunidade reunida na igreja, mostra um envolvimento em vários níveis. Se a gente junta essas peças, né, a ação da prefeitura com transporte, a ação da paróquia com a bênção, isso pinta um quadro de um investimento coletivo na educação lá em Serra Negra. Faz todo sentido. Parece que cria um ambiente onde o esforço educacional como o que o CEA faz é valorizado, é apoiado pela comunidade. De certa forma, essas ações de fora acabam reforçando os valores que a própria escola tenta cultivar lá dentro. Cuidado, apoio, busca por oportunidade. É um exemplo legal de como políticas públicas e iniciativas da comunidade podem juntas criar um ambiente mais favorável para a educação dar certo. Exatamente. A escola não está sozinha nessa. Bom, então, juntando tudo isso que a gente conversou, a origem lá atrás, a filosofia forte, o legado sentido pelas fundadoras e esse apoio da comunidade, o que a gente pode tirar de mais importante dessa história de 30 anos do CEA? Olha, o que fica muito forte é essa narrativa de um legado que foi construído em cima de uma crença muito firme no poder da educação, sabe? Especialmente quando ela se junta com a formação de valores. Sim, essa combinação é a marca deles, né? Totalmente. A gente viu a evolução, o sonho das 2 amigas, a Escola Mundo Infantil, virando uma instituição reconhecida, o CEA. A gente identificou a filosofia clara, buscar o equilíbrio entre o estudo forte e a formação humana, essa missão de formar pessoas de bem. E vimos como isso aparece no sentimento de dever cumprido delas, que se baseia em resultados concretos, os profissionais que saíram de lá, aquele ciclo virtuoso de retorno para a cidade. E até no orgulho pelos filhos. Isso. E tudo isso acontecendo num lugar onde a comunidade, com gestos práticos como o transporte e simbólicos como a bênção, parece dizer: a gente valoriza a educação dos nossos jovens. É uma história local muito inspiradora mesmo, sobre visão, dedicação e impacto. Bem resumido. E essa história de Serra Negra com suas particularidades acaba fazendo a gente pensar em questões maiores sobre educação hoje, né? Com certeza. Que tipo de questão te ocorre? Fico pensando, com essa ênfase tão grande do CEA em formar pessoas de bem, em preparar os jovens para um mundo que, como disse a Luziane, precisa urgentemente de mudanças. Sim. Como será que as escolas hoje, sejam elas grandes ou pequenas, podem realmente equilibrar, na prática, a preparação acadêmica, que é super necessária, com essa formação de caráter, de valores cívicos, socioemocionais, ainda mais nesse mundo tão complexo que muda o tempo todo? E a pergunta de 1 milhão, né? Porque no discurso, muitas escolas falam disso. Mas fazer acontecer de verdade, de forma genuína, que realmente marque o aluno, é um desafio enorme. Pois é. E qual seria o verdadeiro alcance dessa missão de formar pessoas de bem?
Será que a gente consegue ver isso além da nota no exame, além da carreira que a pessoa seguiu? Como que a gente pode entender ou, quem sabe, até avaliar o impacto dessa formação de valores a longo prazo, tanto para a pessoa quanto para a sociedade? Perguntas difíceis. São. A história do CAE nos dá um exemplo lindo de intenção, de esforço, de dedicação. Mas essa questão de como replicar, como sustentar essa abordagem de forma eficaz em contextos diferentes, esse continua sendo um nó central para a educação hoje em dia, né? Para a gente pensar. Uma ótima reflexão para a gente fechar a nossa conversa. A experiência do CEA, lá de Serra Negra do Norte, nos lembra que educar é sempre um ato de esperança, né? Um investimento no futuro tanto acadêmico quanto humano. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.